Em Jericó havia 2 cegos ou um cego? Jesus curou na entrada ou na saída? Descubra por que a Bíblia não entra em contradição. Quando estudamos o grego do Novo Testamento, é preciso levar em consideração o que nós chamamos de harmonização dos evangelhos sinóticos do Novo Testamento. O que são evangelhos sinóticos? A palavra sinótico significa comparado ou parecido no grego. São 3, Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelhos sinópticos no Novo Testamento. Ou seja, não há contradição entre eles. Esses evangelhos apenas se complementam. Mas existe uma passagem no Novo Testamento sobre a cura do cego de Jericó que traz uma possível contradição no texto. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Em Lucas capítulo 18, versículo 35, a Bíblia diz, você pode acompanhar no texto, que Jesus ele chegava em Jericó. Já em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz que ele saía de Jericó. E se olharmos o relato do evangelista Mateus, diz que eram 2 cegos. Como nós vamos entender essa passagem? Existe, portanto, uma possível contradição no texto. São 2 cegos ou apenas um cego? Jesus entrava ou saía de Jericó quando efetuou esse milagre? Vamos lá. Na literatura antiga, literatura grega, literatura helênica antiga, existe um costume de citar 1 ou 2. E quando cita 2 ou cita 1, está dizendo que é ou pelo menos 1 ou pelo menos 2. Não há essa questão de citar números no texto helênico, no texto grego. Deixa eu simplificar para você entender. Quando no texto antigo grego cita que havia 2 cegos, não necessariamente está dizendo literalmente que são 2 cegos. Está dizendo que ou pelo menos 1 ou pelo menos 2, porque o foco não é a quantidade de cegos ali. O foco é o milagre que Jesus realizou. Conseguiu compreender? Mas, afinal de contas, Jesus entrava ou saía de Jericó quando efetuou esse milagre? Há muitas propostas no decorrer da história da igreja de vários teólogos a respeito desse assunto. Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele dizia que havia 2 cegos literalmente e que existia 2 narrativas. Na primeira narrativa, Jesus entrava em Jericó e curou um cego. Na segunda narrativa, Jesus saía de Jericó e curou um outro cego, ou seja, provavelmente 2 cegos. No entanto, se observarmos a semelhança da narrativa, não mostra ser 2 cegos. Seria muita coincidência a semelhança das narrativas mostrando os 2 cegos na mesma semelhança um do outro. Já para o reformador João Calvino, a narrativa de Lucas registra que Jesus entrou em Jericó, ou seja, registra sua entrada, mas a cura só vai acontecer na saída de Jericó. Ou seja, o cego não conseguiu chamar a atenção de Cristo para que Cristo olhasse para ele e curasse ali na cidade de Jericó. O milagre só vai acontecer na saída de Jericó. Bons teólogos e comentaristas dessa passagem, como o teólogo Craig Blommack, ele concorda com essa posição de João Calvino com algumas ressalvas. Porém, essa posição também traz suas dificuldades, porque se olharmos as narrativas, não há espaço de tempo ali nas narrativas. Não tem essa divisão de espaço de tempo. Talvez uma posição mais elegante a respeito seja a posição arqueológica dessa passagem. Para alguns arqueólogos, a cidade de Jericó ela é dividida em pelo menos 4 compartimentos, com pelo menos 400 metros de distância um do outro, um compartimento do outro, devido à cidade de Jericó ter sido destruída e reconstruída novamente. Por isso, no registro de Lucas, ele sai de uma entrada e entra em outra. É como se ele saísse e entrasse de um compartimento a outro, isso de forma simultânea, dando a entender que ele saía da cidade e outra passagem que ele entrava. Talvez essa posição da arqueologia é benquista e aceita pela cristandade moderna de forma majoritária, mas também traz algumas dificuldades. Uma delas é a palavra grega usada em Lucas, a palavra enguizen. A palavra enguizen é traduzido como aproximando. Isso traz algumas complicações. Uma regra muito importante da hermenêutica é que a forma usada na sintaxe de uma oração precisa ter relação com outras palavras anteriores ou ao redor do texto bíblico. Ou seja, quando usa a expressão enguizen, aproximado aí no texto grego, perto ou próximo também pode ser traduzido pelo vários lexos, de interpretação do Novo Testamento. Ou seja, se ele entra e sai,
não é o foco da passagem. O foco total, quando nós lemos o texto completo no seu original, é que o milagre aconteceu ali na cidade de Jericó, ou na entrada ou na saída. Portanto, os evangelhos, eles não entram em contradição, eles apenas se complementam. Portanto, queridos, enquanto Lucas registra a espacialidade geográfica, Mateus e Marcos mostram o movimento da ação. Os evangelhos apenas se complementam, eles não se contradizem. Mais uma vez, usando a exegese e a hermenêutica, nós podemos comprovar a veracidade da Bíblia com a própria Bíblia, com o próprio texto sagrado. Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço.